Bom dia, então, pessoal. Muito feliz de ter recebido esse convite para vir aqui conversar com vocês um pouquinho. Hoje a gente vai falar sobre processos de avaliação na FAC. Então, primeiramente, eu vou falar para vocês quem eu sou, né? Meu nome é Aline, eu sou ex-membro da equipe 1156. Entrei para a equipe em 2017, minha primeira temporada foi em 2018. E me formei em 2020, né, durante a pandemia. Sim, foi horrível. E hoje eu estudo design industrial no Canadá, numa universidade chamada Humber College. E trabalho com, primeiramente, assistente de pesquisa de desenvolvimento de produtos, com pesquisa científica. E sou voluntária da FIRST desde 2019, quando eu ainda era membro da equipe. E também trabalho como mestre de cerimônias, tanto para a FIRST, quanto hoje trabalho para a universidade, como mestre de cerimônia dos eventos esportivos da Humber. Mas, então, prazer conhecer todo mundo, ou rever as pessoas, né, que eu já conversei. Vamos lá, então. Vou explicar um pouco da minha jornada na FIRST. Eu acho que é importante para explicar, porque, né, falar sobre o processo de avaliação é uma fala delicada. Cada um tem a sua percepção de como funciona o processo e também os juízes avaliam de formas diferentes. Então, não existe uma forma de eu aqui hoje falar para vocês isso aqui é o que deve ser seguido, certo? Então, eu estou falando baseado na minha experiência como competidora e como juíza, tá? Eu, quando fiz parte da equipe também, como a Gi, fiz parte da equipe de outreach. Eu estava inicialmente, né, na área não técnica, aliás, técnica da Under, e lentamente entrei ali para o outreach, comecei a trabalhar mais com voluntariado e todas as atividades para fora da equipe, certo? Então, como eu também na época falava inglês, já a gente começou a fazer as apresentações do Impact, que é o falecido Chairman's, que ele fique com Deus. E eu apresentei ali de 2018 até 2019. Eu acredito que 2020 a gente não podia mais apresentar o Chairman's, né? Por conta da pandemia. E então foi minha última temporada ali apresentando. Então, tive várias entrevistas, inclusive no Mundial também, que a gente teve ali a sorte de poder participar, certo? Então, eu também fiz muitas apresentações nos pitches. Acho que quem aqui já participou de uma competição, eventualmente vai fazer alguma forma de apresentação nos pitches, né? E né, eu fiz muitas apresentações de pitch e já apresentei também até áreas não técnicas nos pitches. Já fui juíza de Dean's List, tanto nos Estados Unidos remotamente, quanto no Brasil, pela FTC. Sou juíza assistente, Judge Advisor Assistant, na FIRST no Canadá. Hoje faço esse trabalho anualmente aqui com a FIRST Canadá. E também sou juíza de sala na FTC, né? E hoje eu não sou mais juíza porque eu sou mestre de cerimônias da FTC. Então a gente não tem como fazer esse trabalho duplo aí. Mas fui juíza desde quando a FTC começou a existir no Brasil ali em 2019, quando teve a primeira regional. Certo? Como é que passa? Passa, pronto. Então vamos lá, botei até uma fotinho da Isa ali, ó, de máscara e tudo apresentando lá no Mundial. O que a gente vai falar hoje, tá? Eu, primeiramente, quero fazer um disclaimer do que tudo que eu falar vai ser baseado na minha experiência, como eu disse, e não existe uma forma de, né, orientar vocês no que fazer. E sim, eu posso comentar em boas práticas que eu identifiquei que tiveram bons resultados. Em cima disso também, existe o lado de eu também ser juíza pela FIRST. Então, eu não posso passar informações que são específicas do processo de avaliação que eu vi dentro das salas, né? Porque isso foge da conduta da FIRST e acho que
quem aqui também vai começar a ser voluntário ou já foi voluntário entende que existe essa separação, certo? Então, nada que eu estou falando aqui veio de dentro de uma sala de avaliação, é mais as minhas percepções pessoais, beleza? Então, a gente vai primeiro conversar sobre a apresentação em sala, depois a gente vai passar ali por apresentação em PITS. Vou conversar ali com você sobre alguns do's and don'ts, né, na comunicação efetiva. Como eu me tornei comunicador depois de eu sair para a equipe, muitas coisas que eu aprendi dentro da Under me ajudaram demais para ser uma comunicadora mais efetiva profissionalmente, né? E hoje eu faço isso com o meu trabalho e graças ali ao meu envolvimento com a robótica, eu me sinto muito mais confiante de me comunicar na frente de público e também, né, um pouco sem vergonha também, que é o que a gente precisa nessa hora. A gente vai falar um pouco sobre isso. Depois a gente vai ter um Q&A para vocês fazerem algumas perguntas e a gente ter mais uma conversa. Como a gente também tem uma quantidade de pessoas aqui razoável, a gente vai mesmo a conversar, tá? Então não precisam se sentir encabulados. Daí eu vou conversar um pouco sobre os aprendizados que eu tive como estudante entrando para o mercado de trabalho, né, e entrando nessa linha de ser voluntário na FIRST também. Eu acho que é importante porque a gente precisa fazer esse contraste. Porque como estudante eu não tinha ideia de como isso iria me refletir na minha vida, mas hoje eu entendo que a robótica provavelmente, se não todas, quase todas as oportunidades que eu tive profissionais vieram da robótica hoje. E depois a gente tem um convidado musical especial, certo? O Rafa vai fazer ali uma dança contemporânea pra gente e daí vocês vão assistir, é isso aí, nossa apresentação. Beleza, Rafa? Eu sei que eu não te avisei antes, mas espero que esteja tudo bem. Certo. Então, por que meus memes não estão funcionando? Poxa vida, eu quis ser engraçada e não tá rolando. Pronto. Tem um dos memes. Tudo certo. Então, apresentação em sala, certo? Antigamente chamava Chairman's Award, mas o processo ele segue praticamente o mesmo, né? Então, o que acontece na apresentação de sala e quais que são as nossas dores como apresentadores, né? Existe um limite de tempo. E a nossa ideia é comunicar o máximo de informação possível. Geralmente é uma quantidade reduzida de estudantes que vai estar ali representando a equipe como um todo, certo? Então, existe toda essa pressão de, né, falar tudo certinho no tempo correto. Então, é muita informação que está sendo, né, passada em um curto período de tempo. E aí a gente já encontra um ponto de melhora e uma identificação de uma possível problemática para esse tipo de interação. As apresentações em sala, elas têm que ser memoráveis. A gente não pode fazer só para deixar passar. A gente tem que garantir, e isso é uma coisa que, para mim, é o maior valor em qualquer tipo de comunicação, a gente tem que garantir que as nossas falas sejam a informação que a pessoa está lembrando em alguns momentos do dia dela ou até no final do dia, certo? Então, todas as vezes que alguma interação que eu preciso ser muito enfática, eu tenho que garantir que no final do dia a pessoa que está, né, recebendo a informação vai lembrar de mim de alguma forma, certo? Então, seja por alguma piada que eu fiz, alguma palavra que eu falei um pouco mais forte, ou talvez só a informação em si já contém valor suficiente para atrair a escuta da pessoa, certo? E, evidentemente, comunicação formal, porém empática, né? A FIRST já existe essa cultura de muita empatia e muita dinâmica nas apresentações. Mas eu já vi vários estudantes, né, vindo até mim falando que estavam nervosos, que não conseguiram, talvez, passar essa energia através da apresentação. E é um dos fatores que vai fazer também, né, voltando ali para o ponto, vai fazer a apresentação ser memorável, certo? Então, algumas práticas que eu aprendi como estudante e também conversando com os alunos para tornar esse momento um pouco menos estressante, tá? A gente precisa ser realista.
quando a gente está comunicando alguma ideia, então vamos imaginar o cenário, né? A minha equipe, ela fez algumas ações durante o ano, eu quero comunicar para o juiz que está me avaliando quais que foram essas ações, quantas pessoas a gente atingiu e quanto tempo que durou essa interação, certo? Então, são 3 tipos de informação que a gente está tendo que lidar. Nossa cabeça já está ali, ó. Eu tenho que falar isso, eu tenho que falar aquilo. E o que mais que eu tinha que falar? Então, assim, quando a gente tem uma quantidade de data para passar que passa da nossa memória, a gente começa a fantasiar. Eu não sei se algum de vocês aí no grupo já começou a falar de uma coisa, estava muito empolgado, e daí começou a botar mais história em cima, e daí a gente já até perdeu o que a gente estava querendo comunicar. Isso já aconteceu com algum de vocês? Porque comigo acontece toda hora. A gente se perde, né, nessa nossa fantasia, nesse entusiasmo, e o realismo da fala é deixado para trás. Então, é sempre muito importante a gente falar com pausas, né, respirar e entender que o juiz que está avaliando o nosso processo, ele também é uma pessoa, também comete erros e vai entender se erros foram... meu Deus, erros vão ser feitos, certo? Como esse que eu acabei de fazer. Então, vocês entenderam o meu erro que eu acabei de fazer. Às vezes a gente, né, se atrapalha. Vocês estão me julgando pelo erro que eu cometi? Imagino que não. Então, eu sei que muitos alunos têm essa percepção, né, que o juiz ele vai estar apontando erros ali que são, né, muito superficiais, e a gente começa a criar uma bola de neve e perde o realismo da situação, que na verdade é só uma pessoa querendo extrair o máximo de informação da outra pessoa, certo? Então, realismo é um ponto principal da gente conseguir ter uma sala de avaliação mais calma, mais tranquila, onde a informação é o principal fator. O segundo principal fator é a empatia, né? E a empatia entra muito na linha de ter uma comunicação memorável, né? A gente sabe muito bem que os alunos vão estar lá preparados com um texto pronto, né? Isso a gente não tem dúvida. Agora, a forma que essa informação é comunicada é o grande fator para a equipe se destacar ou não. Eu me lembro muito de várias experiências dentro de sala, onde uma equipe já entrou com uma energia diferente, né? Eles já tinham talvez uma dança preparada, alguma coisa né, que elevava o nível de apresentação deles. E nada muito tinha a ver com a informação que eles estavam comunicando. Então, se a gente tem um nível de empatia muito alto, qualquer informação que vocês têm vai ser levada para um nível superior. Então, digamos que eu tenho que falar para vocês uma história de que ontem eu fui sair para tomar chocolate quente e fui ver, né, meus amigos, e eu precisava encontrar dinheiro para pagar o chocolate quente, certo? Como é que eu poderia contar para vocês essa história de uma forma que vocês vão entender o jeito que eu estava me sentindo? Eu posso contar só, né, que eu fui sair, poxa, não tinha dinheiro, e daí eu posso contar para vocês que eu peguei minha carteira no bolso, abri minha carteira e não tinha dinheiro nenhum. E o que eu fiz? Eu me desesperei. Eu comecei a conversar com as outras pessoas e daí perguntar se eles tinham dinheiro para pagar o chocolate quente, e ninguém tinha dinheiro. E eu não sabia o que fazer. Eu voltei para casa, procurei em todo lugar, finalmente encontrei dinheiro dentro da minha gaveta. Vocês entendem que a forma que eu comuniquei isso, vocês provavelmente já devem ter passado por uma situação assim, né? Onde vocês não encontraram alguma coisa ou estavam precisando de dinheiro e não tinham. Então, quando o juiz está avaliando vocês e entende a problemática
e entende a forma que vocês solucionaram essa problemática, vocês criam um ambiente de empatia, certo? E isso também é um diferencial dentro de sala. O último ponto é confiança, e ele se conecta muito com o realismo da situação, porque a gente percebe os estudantes muito nervosos entrando em sala, justamente por falta de confiança, que é normal. Eu me sinto, né, às vezes muito pressionada, dependendo de com quem eu estou conversando, ou a quantidade de pessoas que eu estou conversando. E isso é normal do ser humano, né? Então, se a gente entender que o juiz é um igual nosso, que a gente deve tratar com respeito, se cria um ambiente muito mais confiante, onde a gente sabe que o nosso objetivo é ter uma conversa e dar a informação de forma efetiva, né? Então, não existem julgamentos dentro da sala. Então, isso traz um perfil de confiança muito mais fácil de ser lidado. Tá? Não vamos enrolar muito aqui. Don'ts, tá? E aí que eu entro numa linha de talvez vocês discordam comigo, e tá tudo bem. Porque isso também são experiências pessoais que eu tive. Mas uma das primeiras reclamações que eu tive quando eu entrei dentro de uma sala de avaliação, a gente saiu, a gente estava muito feliz, inclusive foi nessa apresentação ali na foto. A gente estava muito feliz de né, ter apresentado tudo, recebemos o feedback da apresentação e a primeira coisa que o juiz disse foi: as informações foram conduzidas muito rápido e a gente não conseguiu anotar muita coisa. Poxa, a gente ficou muito abalado. A gente pensou, poxa, então tudo que a gente disse não valeu em nada, né? Naquela regional também a gente não recebeu chairmans, eu acho. A gente, né, teve sorte de participar de 2 regionais, então a gente acabou recebendo chairmans na outra, sabendo desse feedback, que foi excelente, né, para melhorar a nossa apresentação. Mas a pressa é inimiga da perfeição, como o ditado diz, e isso, evidentemente, se aplica também nas avaliações da FIRST. Quando a gente tem muita informação, a gente começa a falar muito rápido para tentar caber naqueles... Acho que hoje é 7 minutos ou 10 minutos, eu não me lembro da regra, alguém aí me corrige, para apresentação de sala. FTC, não sei se mudou de... É menos, né? É 5 agora? FTC 5. É 7 porque... FTC ainda é 7. Vamos ter que 5. Então tá igual. Eu acho que é igual. Então, 7 minutos, gente, não dá para falar nada, né? Vamos combinar. É difícil criar um diálogo efetivo com 7 minutos sendo assim de improviso. É por isso que a gente ensaia, né? E cria todas as nossas falas anteriormente. Mas, de qualquer forma, a gente ainda tem pressa. Então, como é que a gente conserta a pressa? Na hora de escrever. Não é na hora de apresentar. Se a gente tiver muito texto, a gente vai falar muito rápido para tentar caber esse texto no tempo. Então, isso a gente está fazendo um shift de responsabilidade. Não é o apresentador que vai ter que ser responsável por falar todas as informações que a equipe. Já existe tanta pressão em cima desses apresentadores para conseguir comunicar, né, todo o texto. Então, isso já cabe, né, numa etapa anterior do processo, consertar. Então, na hora de escrever um roteiro de fala, vocês têm que, durante a escrita, já começar a cronometrar. E isso é uma prática que eu comecei a fazer tarde no processo, né? Quando eu fazia os scripts de apresentação do chairman junto com os outros apresentadores, a gente demorou, assim, para entender que existe uma necessidade de a gente ter empatia com nós mesmos no futuro e tentar colocar informações que sejam cruciais, né? Então, às vezes, a gente quer fazer uma brincadeira, a gente quer fazer uma dinâmica ali na sala, mas talvez isso tire tempo que possa ser utilizado para passar informação, certo? Outra coisa que é difícil de
de evitar, mas de bom tom, é o nervosismo, né? É natural do ser humano também estar nervoso, e os juízes vão estar esperando que vocês vão estar nervosos. Não existe apresentação que a pessoa entra com 100% de confiança, né? Tirando todos os coaches que a gente vê hoje na internet. Acho que eles são as pessoas mais confiantes que eu já vi na minha vida apresentando, mas garanto que pessoalmente eles não tenham tanta confiança assim, porque é natural, é uma resposta do nosso corpo mesmo. Sendo uma resposta biológica, o que a gente pode fazer é reduzir a intensidade que isso tem em nós, né? Então, por que o nervosismo exacerbado é perigoso? Porque talvez a gente tenha, sei lá, são 3 pessoas que vão apresentar e uma dessas pessoas está nos nervos lá em cima. Exige muita energia dos outros apresentadores para tentar compensar, né, e tentar acalmar esse outro participante. Então, a gente tem que ter uma sinergia dentro do grupo e tentar entender que é normal ter nervosismo, né? Mas ele só não pode passar de um limite onde o seu nervosismo vai estar atrapalhando, talvez, o colega, certo? Outro conselho que eu diria é não deixe de acreditar. Às vezes acontece muito de uma equipe estar apresentando um prêmio em sala depois de perder algumas partidas, ou não está indo muito bem em quadra, e isso afeta demais o nosso emocional, e a gente acaba, às vezes, pensando, poxa, mas talvez o nosso conteúdo nem está tão bom. Desistir é fácil, né? Persistir que é fora da curva. Então, não deixem de acreditar no potencial da equipe de vocês e em todo o processo que vocês passaram. Eu já vi várias equipes que entraram numa sala de avaliação sem muita confiança, e eles começaram a pegar essa confiança durante o processo da apresentação, justamente pela sala, pelo nosso ambiente, ele está muito bem receptivo, né? E o conteúdo da equipe era incrível. E eles acabaram levando o prêmio justamente por essa superação que eles tiveram dentro de sala mesmo, porque eles não estavam indo bem em quadro. Então, esse ponto para se identificar, né, isso também vem dos mentores, muitas vezes, de motivar os seus estudantes na hora de apresentação e falar, tá tudo bem errar, não pensa nada que está acontecendo, né, fora da sala e só acredita no processo que vocês passaram até aqui. Vamos lá, então. Apresentação em pitch, tá? É aí que começa a doideira, porque muitas vezes a gente está lidando ali com falas com o público, né? Tem as pessoas na volta passando, barulheira do Victor gritando na outra arena. Brincadeira, amo o Victor. Mas é sempre muito complicado fazer uma fala efetiva quando existem várias outras falas vindo, né, na nossa volta. Então, é uma avaliação ali que a gente tem uma dinâmica muito diferente de uma né, dinâmica de sala. Primeiramente, existem 2 tipos de avaliação, né, generalizados que acontecem em pitches, não é só atributos de equipe, e sim a gente vai ter toda uma avaliação técnica, né? Então, identificar quais juízes que vão avaliar o que, às vezes é né, uma pedra no caminho que a gente tem que passar por cima. Outra questão também é a divisão de falas. São vários alunos, às vezes, fulaninho sabe mais do que ciclano. Aconteceu várias vezes, eu tinha, né, conhecimento sobre a área de atributos de equipe, e chegou um juiz no nosso pitch perguntando qual que era o sistema de P&D que a gente estava utilizando, e era para mostrar, né, abrir o computador, mostrar o código do autônomo. E eu olhei para ele assim, ó, claro, não tinha ninguém, né, no pitch da hora que poderia falar com mais propriedade. Então, às vezes a gente tem que botar um chapéu e não cabe na gente tanto. Então, isso também é muito importante, né, de ser levado em consideração. Outra coisa é a dinâmica, porque não existe estrutura de apresentação de pitches. Acontece várias vezes os estudantes falarem em cima do outro e ficar muito entusiasmados para comunicar, né, as informações, e isso também atrapalha, né, a escuta do juiz.
Isso vindo da minha própria experiência. Né, os estudantes ficam muito animados e, às vezes, a animação pode atrapalhar. E, claro, improvisação. Né? Isso eu acho que, pessoalmente, é um processo que eu vou estar infinitamente trabalhando em cima, porque a gente tem que ter uma agilidade mental muito eficiente para comunicar alguma coisa de forma improvisada. Né? Claro que a gente pode tentar decorar um script para falar, mas vai acontecer de talvez esquecer, ou o juiz fazer uma pergunta que você não estava esperando. Né? Várias vezes, isso até em inglês se chama curveball, quando é uma bola curva que a gente não estava esperando, não sabe muito bem onde se defender. E aí a gente vem na nossa capacidade de se adaptar, né? A resiliência ali do momento, onde a gente vai tentar ler o ambiente e, né, dar o melhor de si, às vezes foge um pouco do controle. Então, alguns pontos assim que eu acho que muitas equipes já trazem nas suas apresentações, o que é excelente, e pontos que eu, pensando, né, na Aline do passado, iria melhorar. Paciência. A gente não aprende tanto o poder da escuta, né? A gente tem que, muitas vezes, lutar contra o nosso ânimo para entender o nosso lugar e hora de fala. Então, muitas vezes aconteceu de estar apresentando o grupo e eu me lembrar de uma informação, tipo, nossa, a pessoa não lembrou de comentar isso aqui que a gente fez, e isso aqui é muito importante. E daí eu fui lá e cortei minha colega. Isso, para os juízes, às vezes, negativamente, vale muito mais do que a informação que você tinha que passar no início da conversa. Então, um estudante falar em cima do outro, essas desordens em apresentação, às vezes, tiram mais validação da equipe de vocês do que, talvez, a necessidade de comunicar qualquer fala, certo? E a atenção, né? Porque já vi diversas vezes, inclusive já aconteceu comigo, de passar numa equipe, ter estudantes sentados, e eu perguntar, tá bom, a gente pode ter uma conversa rapidinho, e eles, fulaninho de MCI não tá aí, daí eles não podem conversar agora. E a gente teve que, né, mudar todo o nosso roteiro de avaliação para acomodar essas equipes. Se todas as equipes quiserem fazer isso, a gente, infelizmente, não vai estar avaliando ninguém e vai dar premiação para a única equipe que, né, respondeu para a gente. Então, acontece muitas vezes do nervosismo, principalmente em arena, né, se cruzar com o nervosismo com o pessoal que está fazendo avaliação e acabar, então, não tendo atenção na hora dos juízes chegarem. Então, isso entra muito no desinteresse. Né? Eu sei que tem estudantes que não gostam de avaliação, né? Não gostam de participar, não gostam de falar em público, e honestamente eu entendo, faz parte, né? Se explica muito de que a gente tem mais pessoas em áreas não técnicas, áreas técnicas na robótica, porque a gente está falando também de robôs, né? Mas a comunicação, hoje, no mercado de trabalho, é o grande diferencial para você conseguir um emprego que você quer ou não. Hoje eu vejo que muitas vezes o nível de habilidade das pessoas está muito similar. E a forma que as pessoas vão se comunicar, isso também já entra nos aprendizados, né? Que a gente vai conversar daqui a pouquinho, mas a forma da comunicação e o indivíduo tem é o diferencial do profissional. E apesar de eu estar entrando no mercado de trabalho agora, principalmente para design, muito recentemente, toda a minha jornada para me tornar mestre de cerimônias foi, claramente, evidentemente, através da forma com que eu me coloquei
nos espaços, mesmo talvez sem ter tanta confiança no que eu estava fazendo, mas o jeito que eu comuniquei foi muito confiante. Então, é um grande diferencial, e essa habilidade, se for aprendida durante os anos de escola como estudante, pode ser a chave para conseguir o emprego que vocês almejam, né? Então, esse desinteresse é muito comum em vários estudantes, mas também cabe aos mentores, né? A gente tem alguns mentores assistindo, cabe aos mentores incentivar e mostrar o possível resultado desse envolvimento com a apresentação, certo? Information dump, eu acho que imagino que todo mundo conheça, né, essa expressão, e information dump é muito comum nas avaliações da FIRST, justamente pelo ânimo que os estudantes têm. Os estudantes que têm interesse, às vezes têm interesse demais e acabam começam falando sobre um evento, já usam o link para falar de outro, e às vezes nem respondem a pergunta original dos juízes, né? Então, exige do estudante voltando para os do's ali, ter uma escuta efetiva para conseguir ser muito pontual na resposta e talvez sim identificar um potencial link para uma outra fala, caso necessário. Mas o juiz é um humano também, ele não vai lembrar de todas as informações que o estudante disse. Então, é até interessante fazer uma dinâmica que eu acredito que a gente fez uma vez, fazendo ensaios para avaliação de sala, que é fazer um roleplay. Então, um estudante vira o juiz e o outro estudante, né, segue no seu papel e tenta explicar para o outro, né, as informações que vão ser faladas durante a avaliação. E qualquer coisa que foge do controle do estudante, a gente já pontuava, tipo, acho que a gente não precisa, né, ir tanto para essa linha, vamos manter ali o nosso solo, tentar passar a informação que foi perguntada pelo juiz. Então, information dump é algo que a gente tem que ter em mente. E atacar os juízes. Gente, a quantidade de vezes que eu fui atacada por estudantes que queriam começar a falar, a gente nem ia avaliar né, aquele pitch. Muitas vezes os estudantes eles já têm, né, falas pensadas na cabeça e já estão assim meio no modo é só dar o arranque, já tá engatado, né? É só acelerar. E muitas vezes a gente nem começou a avaliar ou nem ia avaliar a equipe e estudantes, né, começam já o seu roteiro, começam a falar e a gente, né, tentando manter o interesse, porque, né, é importante reconhecer a dedicação do estudante, mas isso é algo a ter em mente, que os juízes, eles têm um processo, e é um processo muito delicado de, né, fazer várias avaliações em um curto período de tempo também. Então, os estudantes terem a capacidade de ler, né, o ambiente pode ser um diferencial ali do juiz não ter uma visão negativa, né, da equipe ou do estudante. Certo. Vamos conversar, então, sobre alguns aprendizados. Estou triste que meus vídeos não estão funcionando. Mas, deixa eu ver se eu consigo... Olha só. Eu procurando informações em português. Vamos lá. Será que vai, não? Não rolou. Tudo bem, não tem problema. Bom, alguns aprendizados, então, que eu tive com um processo de avaliação, né, e levando hoje para minha carreira, enfim. Vergonha se não o principal, um dos piores inimigos, né,
da comunicação efetiva. Quando eu era adolescente, qualquer coisa que minha mãe fazia, que fugia um pouco da minha expectativa dela como mãe, eu ficava extremamente envergonhada e, né, parava ela de fazer aquilo para não me colocar numa posição de desconforto. É normal. Quem aqui, levanta a mão, quem aqui nunca parou a mãe, tipo, a mãe tava cantando no meio sei lá, no meio do shopping, teve que parar a mãe para falar, mãe, pelo amor de Deus, né, vamos ter um senso. É muito estressante pra gente como adolescente sair da nossa zona de conforto, né? Mas os adolescentes que eu vejo nas competições da FIRST geralmente têm esse diferencial de conseguir se expor. Mas é normal, muitas vezes, a gente identificar alguns estudantes ali que estão tendo dificuldade, medo de ser julgados. O grande diferencial para eu conseguir ir de uma estudante que estava ali com muita ansiedade apresentando para alguém hoje que profissionalmente se comunica com as pessoas é não ter vergonha. As pessoas vão te julgar se tu estiver fazendo nada ou se tu estiver fazendo alguma coisa. Então, faz alguma coisa, né? Eu ontem mesmo estava fazendo promoção de um evento que vai acontecer aqui na escola e muitas pessoas passaram por mim e eu falando no microfone e me mostraram alguma reação negativa, algum incômodo, talvez, porque não queriam ser abordados, né? Não queriam ser reconhecidos naquele ambiente. E eu sempre fico implicando com as pessoas, né, no microfone. É natural de mim. E principalmente por vergonha, por falta da minha vergonha, né? Mas ainda existem muitos adultos frustrados com vergonha hoje. E eu tenho certeza que talvez se eles tivessem a FIRST na vida deles quando mais novos, eles teriam talvez a oportunidade de quebrar isso. E vocês, como estudantes ou talvez mentores, podem auxiliar os estudantes de vocês para entender que a vergonha é natural, mas ela pode sim ser enfrentada e ela vai, se utilizada de uma forma positiva, ela pode também elevar o nível de apresentação de vocês. O único momento que eu hoje utilizo a minha vergonha é quando eu estou fazendo alguma apresentação e eu percebo que o ambiente não está sendo muito favorável para o que eu estou falando. Aí eu sinto um pouquinho de vergonha e fico, ok, talvez o que eu esteja falando não é interessante para o público. E daí eu contorno e tento um outro approach, né? E é isso, ela vai estar sempre ali. A gente não tem como, né, quebrar esse ciclo. Mas se a gente utilizar ela como um aliado, a gente talvez tenha um resultado mais positivo, certo? Outro aprendizado também é o que eu comentei mais cedo, de a comunicação ser um grande catalisador para pessoas, né, jovens no mercado de trabalho. Hoje a gente tem acesso de informação extremamente fácil, né? Quem aqui, sei lá, essa semana não usou o ChatGPT? Se não usou, tá por fora, entendeu? A gente consegue informação extremamente fácil, né? A gente até tem esse problema de... É tão fácil que a gente não quer mais ver informação, né? Então, isso é uma outra linha de problemática aqui. Mas como a nossa geração tem muita informação disponível, o que acaba sendo diferencial realmente não é o nosso nível de habilidade, a nossa capacidade de encontrar uma informação, e sim a capacidade de informar, certo? Então, se vocês me colocarem do lado, talvez, de um colega meu, né, agora voltando para o design também, se a gente, né, estiver lado a lado e tiver um trabalho muito similar, ou até tenho colegas que são muito mais talentosos e têm habilidades muito mais desenvolvidas do que eu, como é que eu vou fazer para que a pessoa que está talvez me avaliando
consiga me escolher, né? Porque, infelizmente, o mercado de trabalho é baseado em escolhas, né? A gente tem competidores que talvez hoje, sei lá, minha colega que se formou comigo, ela faz o mesmo curso que eu, né? Então, a gente talvez, né, se eu estivesse no Brasil junto com ela, a gente estaria no mesmo mercado de trabalho, talvez disputando uma vaga similar ou não a mesma, né? Então, a gente baseia de escolhas. Como é que eu conseguiria, talvez, né, fazer um contratante me escolher e não escolher uma outra pessoa, né? O nosso nível de habilidade provavelmente vai ser muito similar. Então, a forma que eu comunico, e isso entra ali na avaliação de sala também, a forma que eu comunico o meu trabalho vai ser fundamental. E eu já fiz isso várias vezes, né? Muitas vezes eu falo coisas que eu não entendo tanto sobre o assunto, mas a forma que eu comunico talvez eleva a qualidade da informação, né? Então, vamos dizer, se eu estou apresentando em sala e eu quero falar de alguma ação que a minha equipe fez, talvez a ação não seja tão relevante em si. Talvez a gente, sei lá, foi numa escola trabalhar com crianças e tinham 2 crianças lá. Não era um público tão grande, não era um número tão relevante. Então, eu posso talvez só dizer, não, a gente foi lá numa escola e ajudou crianças, tudo bem. Ou vocês podem entrar no nível de empatia e falar sobre aquela uma criança, talvez que vocês impactaram, qual foi o impacto na vida, né? Como que ela se sentiu depois da interação. Então, vocês já criaram um outro nível de identificação emocional, onde a pessoa que está escutando vai multiplicar os sentimentos. Então, se a gente não tem um número grande, a gente cria um número grande de emoções que a pessoa que vai estar escutando vai sentir, certo? E aí vai, né, entra todo o nível de empatia com talvez o progresso de vocês como equipe. Isso pode entrar talvez em como a equipe ela surgiu, na origem da equipe. Tem muitas equipes que elas se destacam justamente por como elas surgiram, né, e como elas conseguiram superar os seus desafios para estarem ali participando da competição. Então, muitas premiações se baseiam nisso, e não talvez, né, em outreach, mas um desenvolvimento interno dentro da equipe. Então, essa forma de comunicação empática pode, né, auxiliar vocês tanto dentro e fora de sala no mercado de trabalho. Show? Novamente, muito obrigada. E a gente se vê por aí. Se alguém quiser conversar mais para fundo, né, vocês sabem aí todos os meus meios de comunicação, Instagram, então só chamar.